Abra sua Bíblia em Neemias. Pode ser uma música repetitiva, mas ela tem uma verdade. O Senhor nos ungiu. Há uma unção que está sobre a nossa vida. E a unção não é para qualquer um. É para aqueles que querem cumprir a missão. Hoje muita gente quer unção para exaltar o ego, o homem. Mas a unção já está em nós. João diz, a unção está em nós. A unção está em nós. Ative essa unção. Pela disposição do seu coração a fazer a obra. Vamos abrir em Neemias, capítulo número 4. Hoje de manhã nós falamos das portas. Nós falamos desse compromisso que se faz necessário de estarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, fazendo a obra do Senhor. Vamos ler o capítulo 4, verso 1 em diante. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse, ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Verso 6. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Que o Senhor fale conosco, aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Você pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Os capítulos 4 e 6 de Neemias falam-nos de 9 táticas diferentes para interromper o trabalho dos muros. Os capítulos 4, se você olhar, e o 6 são tentativas sagazes do inimigo. O inimigo representado e usando algumas pessoas aqui nesta terra. Tobias, Sambalate, Gesem e os asdoditas. Por incrível que pareça, cada um deles estava nos 4 pontos cardeais. Um ao norte, um ao sul, outro ao leste e oeste. Não foi diferente na guerra do Yom Kippur, dos 6 dias, na guerra de 67, quando Israel quase perdeu seu território. Até hoje Israel é uma nação pequena, menor do que o menor estado do Brasil, que é o Sergipe. E cercando Israel nós temos a Síria, o Líbano, nós temos o Irã, o Iraque, nós temos a Arábia Saudita, o Egito. Todas estas nações de norte a sul fazem a vizinhança de Israel. A maioria deles, quase 100%, inimigos cruentos de Israel. Nós também temos inimigos. Os inimigos de Neemias eram pessoas que estavam sendo usadas pela própria figura de Satanás. E neste capítulo 4 e 6, nós vamos trabalhar 3 pontos hoje à noite, mas eu quero falar dessas 9 táticas. Você pode anotar aí. Primeiro, a zombaria. O inimigo vem zombar de nós. Está no capítulo 4, do 1 ao 6, a zombaria. A segunda tática foram as conspirações de guerra.
No verso 7 ao 9, ele vai agir no versículo 7, ouvindo Sambalate e Tobias, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar, verso 8, e suscitar confusão ali. É o que ele intenta. Usar pessoas até na sua família para gerar confusão, para atacar você de todas as formas possíveis e inimagináveis, para destruir e abalar a sua fé. Essa é uma grande tática. O que mais me chama a atenção no verso 8 é a última frase: suscitar confusão ali dentro. Como o inimigo gosta de fazer confusão. A terceira tática foi o desânimo. No verso 10, eles tentaram desanimar e disse Judá: já desfaleceram. Cuidado. O inimigo joga palavras na nossa mente para que nós verbalizemos as palavras. E a tribo de Judá, que foi profetizada em Gênesis 49, que seria forte como leão, guerreiro. A própria tribo de Judá mostra crença nessa tática do inimigo de mostrar para Israel que eles estavam sim derrotados. E eles ficaram desfalecidos pela proposta de desânimo que Tobias e Sambalate semearam em sua mente. E é impressionante que a tribo que trazia o nome de significado hebraico de louvor, Judá significa louvor. Judá ia à frente louvando. E diz a Bíblia, no versículo de número 10, vamos ler em voz alta: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Que terror! É terrível quando isso acontece numa empresa. É terrível quando isso acontece num departamento. É terrível quando isso acontece numa família. E é mais terrível ainda quando isso acontece na igreja. Pessoas que vêm a anuir os pensamentos mentirosos, sagazes das trevas, que são palavras lançadas e agora concordadas pela igreja. Nós não podemos concordar com estas palavras. Nós não podemos aceitar essas propostas em nossa mente. Uma das grandes batalhas que a igreja contemporânea enfrenta está aqui na nossa mente. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para quebrar sofismas. Sofismas é uma palavra grega que vem de sofia, sabedoria, estruturas de raciocínio. Estruturas de pensamento que vêm em nossa cabeça e nós terminamos concordando com elas. E nós precisamos romper essa tática do inimigo, rejeitá-la. Outra tática é a número 4, é o medo. No verso 11 do capítulo 4 até o 23, é o medo que vai tomar conta do povo de Israel. Além disso, outra tática foi o egoísmo. Algumas famílias que estavam mais abastadas não queriam dar suporte a outras famílias que estavam sem suporte financeiro, material e até de ordem alimentar. O capítulo 5, verso de 1 ao 19, Neemias vai ter que tomar algumas medidas contra a usura, a avareza, porque alguns não queriam compartilhar com os necessitados. E esse não é um inimigo chamado demônio. Esse é um inimigo chamado carne dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Além disso, uma outra tática é a transigência, no capítulo 6, verso de 1 ao 4. Esse Sambalate, Tobias, no capítulo 6, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, vendo que eu tinha edificado o muro
e que nele já não havia brecha. Eles vão fazer algo de transigência, eles vão tentar marcar o encontro com Neemias. Verso 2, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Parece-me que hoje tem acontecido isso. As pessoas arrumam festas, agendas no dia do Senhor. Elas fazem hoje celebrações de festas em dia de domingo. Domingo, queridos, não é dia de festa. Não é dia de fazer festa. Eu sei que é mais barato os locais. Eu já fiz casamento aos domingos, hoje não faço mais. Porque as noivas se atrasam. E quando eu chegava a terminar a cerimônia para chegar na igreja, e hoje as pessoas querem casar nas matas, nos bosques, nas florestas. Eu já fui para casamento, eu digo, meu Deus, para onde eu vou? Na Serra da Mantiqueira? É no meio das florestas, no meio das matas. E a noiva chega atrasada e me marca o casamento às 4 e chega às 6. Mas como é que eu vou chegar às 6:30 no culto? Isso muitas vezes são de ovelhas e membros que não têm o feeling e o discernimento de que domingo é o dia do Senhor. Veja, eu sei que não é tão fácil, porque na conjuntura que nós vivemos hoje, muitos dos nossos irmãos não conseguem fazer compras de feira aos mercados durante a semana. Não é à toa que muitas cidades, os domingos agora, nós temos o comércio aberto, o shopping aberto, os mercados abertos. Para quê? Para que as pessoas façam suas compras. Mas é necessário nós pedirmos a Deus diligência, discernimento e sabedoria, para que não sejamos pegos por essa estratégia. O inimigo agora está convidando Neemias, vamos nos encontrar, vamos nos reunir. E Neemias mandou dizer, vamos ver o verso 3, eu gosto de Neemias, quero conhecê-lo na eternidade. Ele diz no verso 3, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Aprenda a dizer não à sua família. Aprenda a dizer não quando tiver aqueles churrascos que vão roubar de você o domingo de manhã, de tarde e da noite. Porque aquele que não me honra diante dos homens, Jesus disse, eu também não honrarei. Aquele que não é apto a deixar pai, mãe, marido, mulher e filhos, não é apto para ser meu discípulo. Cuidado, queridos. Eu não estou dizendo nada de indireta para alguém por conta de domingo, mas eu estou mostrando, peça a Deus, você e eu, sabedoria em como administrar aquele dia que não é nosso, é do Senhor. Porque nós estamos cansados. O inimigo tem vindo sobre a igreja. Mais um pastor nos Estados Unidos, jovem, se suicidou. A igreja tem estado abatida, desanimada, e só existe um lugar para ela ser restaurada. É ela se reunindo, se congregando como povo de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não fique viciado nos remédios, achando que os remédios de tarja preta vão resolver sempre o seu problema. Não fique achando que shows de cantores famosos vão resolver e dar um up em sua vida emocional. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é viagem, não é show, não é espetáculo, não é festa, não é evento gospel cheio de cantoria, gritaria e barulho que vai edificar a nossa alma. É a palavra de Deus, que restaura a nossa sorte, que nos dá ânimo, que nos dá alegria. Mas o inimigo tem trazido estratégias, táticas para distrair a igreja contemporânea, para distrair a igreja, e Deus está procurando um povo, como diz lá em Daniel capítulo 12, que nos últimos dias o povo que conhece a Deus se tornará sábio e fará proezas. E esse povo que conhece a Deus, Daniel disse que discernirá os tempos e as épocas difíceis que precederão a vinda do Senhor Jesus.
Outra tática do inimigo foi a maledicência. No capítulo 6, versos 5 ao 9, então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, no qual trazia na mão, olha que ousadia, que descarado, uma carta aberta. Hoje não é carta, é e-mail. Hoje não é só e-mail, é o WhatsApp. As pessoas não têm a coragem de dizer na frente de você. Ela manda via digital. Ela manda via high-tech. Porque ela não tem a coragem de olhar nos olhos. Há membros que às vezes hoje saem até da igreja e não dão satisfação. Só dão satisfação daqui a 2 anos, quando nós encontramos eles num casamento, numa festa. As pessoas não têm a coragem de agradecer, de dizer muito obrigado pelo tempo, pela casa onde eu passei, onde eu me alimentei. E as pessoas, às vezes, também, elas não têm o discernimento e o zelo de buscar, como diz aqui no capítulo 6, verso de número 6, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, criando falácias. Pessoas que criam discursos, até mesmo, olha, estão dizendo, ninguém está dizendo, é você que está dizendo. É você que está falando. Olha, as pessoas estão comentando, quem? Mas é você. Assuma, diga. Por isso, reedificas o muro. E segundo se diz, olha só, queres ser o rei deles. Imagina, em nenhum lugar aqui Neemias quis ser rei. Até porque Neemias cita várias vezes o governador Zorobabel, que tinha voltado na primeira leva. Ele cita o Josué, o sumo sacerdote. Sempre ele cita Zorobabel, o governador. Como é que ele quer ser rei? Como é que ele quer assumir o posto que não é dele? Ele entendeu que o seu posto era ser líder para restaurar os muros. Porque governador já existia, era o governador da Judéia. Mas é a maledicência, a forma capciosa das pessoas jogarem as palavras e ofender os irmãos. E atacar a igreja. Quando, na verdade, o nosso inimigo não pode ser a igreja. O nosso inimigo é o de fora. É aquele que tenta destruir a igreja. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Além disso, a 8ª tática, as ameaças, capítulo 6, verso 10 ao 14. Ele vai fazer ameaça e pede para Neemias se trancar no templo. Já tinha terrorista, dizendo, olha, vão te matar, você fica aí trancado dentro de casa. E quando ele vai para o templo, ele diz, um homem como eu fugiria? Um homem como eu se esconderia? Mas era uma tática do inimigo, fazendo ameaças. E quantas ameaças têm vindo a você? Ameaças do seu coração, na área cardíaca, dizendo que você vai morrer, que você vai acabar, que a sua vida terminou, que você vai ser morto. Além disso, as intrigas, no verso 17 até o verso 19, ele vai escrever muitas cartas, pois muitos irmãos em Judá lhe eram ajuramentados, versículo 18, porque era genro de Secanias, e todos falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Olha o 19, tomavam as palavras de Neemias e levavam para ele, fazendo intrigas. E o verso 19 também diz que Tobias escrevia cartas. Para quê? Para atemorizar. Eu espero que sua nora, que seu genro, eu espero que seus parentes não estejam sendo usados pelo inimigo para mandar essas cartas ou mensagens do WhatsApp. Os irmãos sabem o quanto o e-mail, o quanto a mensagem usada pelo mal pode nos paralisar, dependendo da nossa personalidade. Há pessoas que às vezes têm uma estrutura mais forjada nessa área e elas descartam rapidamente. Há outras que somatizam.
Há outras que começam a drenar as energias para resolver aquilo que aconteceu de imediato e não focar na sua agenda. E ela perde todo um tempo, e ela começa a passar mal, e ela vai tomar remédios até o dia que ela se encontrar com essa pessoa para tentar resolver. Talvez até chegar lá, já foram semanas, meses, e você rodou em círculo, porque uma das táticas do inimigo são as intrigas, tentando tirar eu e você do foco. Que Deus nos dê sabedoria. Apesar de tudo isso, Neemias permaneceu firme. E Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Não ignoramos. Mas eu quero falar hoje de 4 desígnios. 3, se der tempo, falarei de mais um, que é o medo. O primeiro é a zombaria. Vamos para Neemias, capítulo 4, verso do 1 ao 6. Um grande escritor britânico chamado Thomas Carlyle chamou a zombaria da linguagem do diabo. Ele disse que a zombaria é uma linguagem peculiar do diabo. Abre aspas e fecha aspas. Até Shakespeare disse que zombaria são projéteis de papel atirados pelo cérebro. São projéteis de papel atirados pelo cérebro, muitas vezes nas cartas, nos e-mails, para paralisar a mim e a você. Golias zombou de Davi. No capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, no verso 41 a 47, Golias disse, é esse nanico que vai me afrontar, que vem destruir o meu exército? E olhando para o texto de Neemias 4, versos do 1 ao 6, é citado Sambalate, é citado no versículo 2 que ele diz, que fazem estes fracos judeus? Sacrificarão? Será que adianta todo esse esforço? Eles darão cabo da obra em um só dia? E ele fala até uma verdade, porque as pedras que eles estão construindo os muros, elas foram tiradas dos escombros. E Sambalate e Tobias vão dizer algo que até é verdade, porque aquelas pedras eram de calcário. E se foram tomadas pelo fogo, quando a cidade foi queimada por Nabucodonosor, possivelmente a maioria dessas pedras não teria suporte e condições para dar uma boa estrutura àqueles muros. Talvez fosse verdade, mas Neemias sabia que havia muitas pedras lá no fundo dos escombros, que eram úteis, que poderiam ser usadas, mas o inimigo vai usar até meias verdades para confundir o povo de Deus. Jesus também sofreu escárnio dos soldados, lá em Lucas 22, versos 63 ao 65. Ele sofreu escárnio do populacho de Jerusalém, lá em Lucas 23. E até os heróis da fé, em Hebreus 11:36, foram zombados. Quando o inimigo se enfurece na terra, Deus dá risada no céu. É o que diz a Bíblia no Salmo 2:4. Por que se enfurecem os gentios? Por que se enfurecem as nações? O Senhor olha e ri. O Senhor olha e dá risadas. E como diz o ditado, quem ri por último, ri melhor. Deus tem a hora certa de intervir. No verso 19, Neemias vai dizer no capítulo 2, eles zombaram de nós. 2:19. Versículo 19 do capítulo 2. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Seva-monita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós. E vamos ver essas expressões de zombaria. E um subtópico seria que Sambalate zombou dos trabalhadores e chamou esses judeus de fracos. Volta para o capítulo 4, verso de número 2. O que farão estes fracos judeus?
E a palavra fraco, na etimologia da palavra hebraica, significa mirrado, miserável, mirrado. Isso mostra que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18, o apóstolo Paulo diz que Deus pega as coisas que não são, fracas, ignóbeis, para confundir as fortes. Quero dizer hoje à noite, você que está nos ouvindo, você que está aqui no santuário, não despreze a sua fraqueza. É na nossa fraqueza que a graça de Deus nos capacita e nos habilita. Porque o que é forte, na sua maioria, atribui a sua fortaleza aos seus próprios recursos, ao seu próprio conhecimento, aos seus próprios recursos materiais. Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 31, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus se agrada de usar instrumentos fracos para realizar a sua obra. E até em 2 Coríntios 12, Paulo diz, quando somos fracos, descobrimos que somos fortes no Senhor. Essa é uma das táticas do inimigo, zombar e dizer que nós somos fracos. E somos mesmos, mas nós não olhamos para nós. Olhamos para aquele que está em nós, que é maior do que aquele que está no mundo. E quando nós estamos fracos, nós buscamos, como nós cantamos hoje à noite, vim derramar. Eu vim me derramar. Eu vim me colocar diante de Deus em toda a minha fragilidade, para que Ele me capacite e me unja com a sua maravilhosa graça. Sanbalate zombou também do trabalho em si, do trabalho deles, fazendo 3 perguntas, que talvez é isso que tem vindo em sua mente. Capítulo 4, verso 3. Vamos ver? As 3 perguntas. Permite-se-lhes isso? Nossa, que mesóclise, né? Permitir-se-lhes isso? Depois ele pergunta, sacrificarão? Tudo isso que vocês estão fazendo de sacrifício, será que vai valer a pena? Todo esse sacrifício? Outra pergunta, darão cabo da obra em um só dia? E a última pergunta, olha só, a ousadia. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Em outras palavras, essas pedras não vão dar conta. Essas pedras são de calcário. Essas pedras foram queimadas. E quando vocês usarem estas pedras, desculpe, o muro vai cair. Não vai dar certo. E essas perguntas mostram a audácia, tentando zombar, quando a nossa mão estiver no arado, fazendo a obra de Deus. Eu tenho visto na igreja que parece que tem algumas pessoas nas igrejas que só querem trabalhar se houver reuniões com muita gente. Ah, mas a minha escola bíblica só vem 3 alunos. Seja fiel aos 3. Ah, mas o grupo de louvor só tem 5 pessoas. Seja fiel aos 5. Eu tenho 2 ovelhas hoje que vêm de Montemor todo domingo. E uma delas foi a minha única ovelha de aula, de escola, que nem era dominical. Eu até brinquei, vocês são adventistas? Porque quando eu pastoreava Montemor, que eu cheguei o primeiro ano, a escola bíblica era o sábado. E sabe que horas? 6 horas da tarde. Eu falei, gente, 6 horas da tarde no sábado, já é domingo, ao pôr do sol. E eu ia de carro, morava aqui nessa região, e eu ia todo sábado para a escola bíblica. Na minha sala, eles não queriam mudar a escola. Ninguém queria no domingo de manhã. Eu só mudei depois de 1 ano. E pude dizer, bem, como durante 1 ano eu vim todos os sábados e pouquíssimas pessoas viam, em muitos sábados, apenas a irmã Célia vinha para a nossa aula. Eu acho que agora eu tenho autonomia para dizer, vamos mudar para o domingo, às 9 horas. E eu nunca deixei de ir para aquela aula e muitas vezes só a Célia estava presente. Ela veio da igreja presbiteriana, amava a escola bíblica e ela estudava a palavra. E hoje, todos aqueles 7 anos que eu fiquei na estrada, indo para Montemor, agora ela vem na estrada domingo de manhã, todo domingo.
Ela está aqui com a irmã, a sua amiga Eliane, de Montemor, mais de 35 quilômetros. E eu brinco que na minha época, quando eu ia, eu, minha esposa e a Fernanda, que cresceu nas rodovias, na estrada de Montemor, eram 33 lombadas da minha casa até a igreja do Nazareno em Montemor. Eu contava as lombadas. Hoje a pista está ali sem lombada, mas vai tentar vir de Montemor todos os dias para o trabalho, das 6 da manhã até às 8. E você vai ver como as pessoas... Eu fico pensando nas mulheres, né? Porque mulher tem batom, mulher tem maquiagem, tem cabelo, tem sapato, tem bolsa, tem lancheira, tem refeição, almoço, para se arrumar, para estar impecável, para chegar 9 horas na Norte e Sul. Algumas irmãs me contam, elas saem e acordam às 5h30 para estarem às 9 horas na Norte e Sul de Campinas, para trabalhar. Isso mostra a diligência, a perseverança. Às vezes nós temos que ser leais, às vezes não sempre temos que ser leais, queridos. Que história é essa? Ah, não tem vindo ninguém. Persevere. Ah, tem vindo pouca gente. Persevere. Eu já recebi até proposta na minha cabeça de pessoas que vieram a mim até da igreja. Pastor, tira o culto domingo à noite, que as pessoas não estão vindo. Então, aí vocês vão me ver aonde? No shopping? Onde é que o Fernando vai? Vai para o shopping? Vamos para o shopping agora. Vamos para o cinema. Porque está vindo pouca gente. Ah, então nós estamos buscando auditório. Nós estamos buscando números. Nós precisamos buscar, a começar de nós, a lealdade. Para que os de fora observem e quando nós recebermos convites aos domingos, não. Quando nós recebermos convite no horário do culto, nos dias de Copa, jogo, às 18 horas, Copa, é a seleção, é a final. Não. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. E eu quero ser leal a Ele até a morte. É preciso aprender isso, meus queridos. Os dias são difíceis. As estratégias são sagazes. E é preciso pedir a Deus discernimento. E uma das frases que me incomoda, estou cansado. Eu estou aqui pregando com uma baita de uma dor de cabeça. Por causa do clima seco, mas eu não vou tomar remédio. Eu vou fazer minha nebulização. Eu não tomo logo remédio. E eu preciso aprender que Deus precisa contar com pessoas que não importa o estado físico, a não ser que eu esteja com febre, a não ser que eu esteja muito mal, de cama, prostrado, mas eu irei. Porque eu vejo pessoas que, quando têm os seus ídolos lá fora, com os shows, com os mega eventos caríssimos. Houve uma dupla aí que voltou agora a gravar e a cantar o ingresso mais barato. Me disseram, não sei se é verdade, 500 reais, 400 reais, o mais barato. Está louco. Fora combustível, fora pedágio, fora estacionamento, no mínimo 50 reais. Mas as pessoas não medem esforços. Elas se dão aos seus ídolos. E para Deus, o sacrifício é tão grande, é tão difícil para fazer as coisas para Deus. E Ele está procurando os seus adoradores e os seus amigos leais de aliança. Vamos para a terceira estratégia do inimigo. Agora é Tobias, que vai zombar do resultado final do capítulo 4, verso 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, é sempre um pessimista, né? Vindo uma raposa, leiam, derribará o seu muro de pedra. Hoje eu brinquei de manhã, eu já vi gente que falou, ai pastor, não vou, porque é de noite o culto. Eu falei, e por um acaso o culto vai terminar meia-noite? O culto termina menos das 9, antes das 9. A irmã vai conseguir voltar para casa? E quando essa pessoa comentou isso comigo, alguém chegou e falou assim, mas assim, a irmã não vai para os cinemas, para os teatros? E chega às 11 horas, 12 horas, eu digo, meu Deus do céu, olha a confusão aqui. Porque às vezes as pessoas buscam desculpas. Porque eu tenho medo de sequestrador, de ladrão.
Mas e no dia que a irmã foi para o teatro? E no dia que a irmã foi para o cinema? Nesse mesmo horário, num domingo à noite ou num sábado à noite? Por que é difícil? E eles começam a mostrar, olha a raposa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Essa foi a primeira tática, os desígnios de Satanás. Vamos para o segundo desígnio, conspirações ameaçadoras. É interessante, né? Eu falei dos 4 pontos cardeais. E essas conspirações nós vamos encontrar agora lá no capítulo, deixa eu ver onde eu tinha anotado aqui a referência, no capítulo 4, no versículo de número 10. Aliás, no capítulo 6, perdoe-me, no capítulo 6. Quando ele vai usar no verso 1 até o 14, as diversas tentativas, uma delas de fazer Neemias se esconder, ficar preso, no verso 10 do capítulo 6, dentro do templo, porque virão matar-te. Além disso, no verso 2, eles combinam de dizer a Neemias, vamos nos encontrar nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. Eu fui olhar na geografia a posição de cada um deles e descobri que que Sambalate é lá dos samaritanos. Os samaritanos estavam acima, no norte de Jerusalém. No leste, nós vamos ter os Tobias, que eram os amonitas de Amon. No sul, nós vamos ter os Gesem, que são os árabes. E no oeste, nós vamos ter os asdoditas, voltados para o mar Mediterrâneo, onde nós vamos ter o quê? Asdod, que era uma cidade mais forte da Filístia. E nós vamos encontrar um grande cerco dos inimigos nos 4 pontos cardeais para com Israel. Você já parou para perguntar por que tanto ódio contra Israel? Por que tanto levante contra um povo que ficou 2000 anos sem direito à sua terra? Por que Hitler, por que os nazistas tiveram tanto ódio contra Israel? Por que nós, e eu me incluo, quando eu era criança, por causa de referências de família, um ódio que eu tinha dos judeus, quando talvez o meu próprio nome é de família judia de Oliveiras? Dos sefarditas que vieram de Portugal, dos judeus que estiveram ali naquela região de Portugal e da Espanha. Agora mesmo ali, quando nós estivemos no Monte das Oliveiras, até eu tomei um susto, porque só do nosso grupo nós tínhamos mais de 10 pessoas da família Oliveira. E nós tiramos uma foto nas oliveiras, que segundo a tradição, algumas delas ali têm mais de 3.000 anos. E quando eu olhei, meu Deus, quantos oliveiras aqui. Quantas famílias que muitas vezes que vieram para o Brasil, eram muitos deles judeus que se tornaram cristãos novos, que se casaram com gentios e pagãos. E construíram e perpetuaram seus nomes e colocaram nomes de árvores, nomes de plantas, nomes de animais. E eu mesmo era um dos que na minha adolescência tive um ódio de judeus. Sabe por quem? Não só por causa de familiares, professores de história. Olha como isso é perigoso em domesticar e catequizar as mentes através de professores. Eu tenho enfrentado isso na escola, de familiares, ouvindo histórias de que professores têm usado principalmente as matérias de humanas para dizer horrores, para catequizar e preparar mentes sagazes. Mas se você ler em casa, Romanos capítulo 9, anote aí, verso 1 ao 5, você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer por que o povo judeu é tão importante. Paulo diz em Romanos 9 que deles são os patriarcas, deles veio a lei, deles vieram os profetas, deles veio a Torá, deles veio o Messias. E ainda Jesus vai dizer à mulher samaritana em João 4:22, mulher, a salvação vem dos judeus, por revelação progressiva. O que é que Neemias vai fazer quando esses inimigos se levantam? Vamos ver a estratégia de Neemias, capítulo 4, verso 17. A palavra de Deus diz
Essa é a estratégia que nós devemos ter quando o inimigo vier contra nós. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada uma das mãos fazia a obra, vamos, e com a outra, leiam, segurava a arma. Nós não vamos pegar a arma aqui, tá? Nós não estamos aqui, como diz aí a campanha na política. As armas são espirituais. Nós vamos colocar a mão no arado e vamos estar com a outra mão intercedendo. Levantando a nossa mão direita de autoridade, abençoando a nação, abençoando a casa, abençoando a família, abençoando a empresa, abençoando o trabalho, abençoando o salário, para que Deus traga a sua bênção sobre as nossas vidas. Não murmure, meu querido, não reclame, não vá na tática do inimigo. Se nós nos concentrarmos somente no inimigo visível e nos esquecermos do inimigo invisível, por certo começaremos a confiar em nossos recursos. E é isso que vai nos levar à derrota. Porque nós temos, como disse Paulo, lutas por fora e combates inimigos aqui por dentro. É impressionante como pessoas até dentro da igreja são muito pessimistas. Pessoas que nós não podemos às vezes nem compartilhar certos planos, porque elas já dizem logo, não vai dar certo. Elas já encerram logo, elas já passam a régua. E Deus quer nos levantar para que sejamos pessoas, não que vão crer em verdadeiras utopias que são incapazes de se concretizar. Mas nós devemos, sim, dar apoio e suporte aos nossos irmãos, nos projetos que Deus tem para ele, e muito mais nos projetos que Deus tem para a igreja, encorajando, dando apoio, dando ao suporte aos líderes do ministério de cada igreja. O terceiro desígnio do inimigo é o desânimo. Vamos para Neemias, capítulo 4, verso 10. Eles tentam desanimar, trazendo um cansaço, um desânimo emocional muito forte. Até Judá foi na onda. Eu queria convidar você a ler comigo 4:10. Vamos ler. Então disse Judá. O próprio Judá falou. A própria tribo de Judá. Você sabe o que é Judá? Louvor. Judá é louvor. Já pensou? Terminou aqui o louvor, começou a cantar na batalha, pelo Senhor marchamos sim, o nosso general é Cristo. Aí quando terminou, alguém do ministério do louvor já termina o culto e diz assim, irmã, esquece, vai dar tudo errado. Esquece. Desanimou tudo. Parece que a ortodoxia está totalmente diferente da prática, da ortopraxia. Não está em consonância com o que você falou, com o que você disse. E veja a palavra de Judá. Já desfaleceram as forças dos carregadores. Os escombros são muitos. De maneira que não podemos edificar o muro. Não quer colocar a mão no arado. Hoje de manhã eu falei dos preguiçosos. Das pessoas dentro da igreja que não querem fazer nada. Se você pegar a lista de Neemias capítulo 3, ali tem uma miscelânea. Tem gente que faz até demais. Tem gente que queima caloria. Tinha mulheres, tinha homens, tinha alguns que vieram de longe, de Tecoa, 18 quilômetros de Jerusalém. E tinha alguns em Jerusalém que não queriam trabalhar. Olha a confusão. Olha as intenções erradas, as motivações erradas. Mas Judá está dizendo, já desfaleceram. É a tribo que vai anuir as palavras negativas. Agora, volta comigo para Gênesis 49. Marca aí esse texto de Neemias. Eu já vou voltar. Vai comigo para Gênesis 49. Olha o que Deus falou de Judá. Olha o que Deus profetizou quem seria Judá. E veja o que Judá vai fazer. É terrível, meus amados, lidar com desânimo. O capítulo 49, verso de 8 ao 11, diz, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz, sobre o pescoço, cerviz de cervical, coluna cervical, sobre a cérvix dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. E veja, nenhuma tribo recebeu essa palavra. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa.
quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés, até que venha Siló, o Messias, e a ele obedecerão os povos. Essa tribo que recebeu uma simbologia do leão, o animal mais forte, mais ousado dos animais selváticos, foi essa tribo que anuiu as palavras de desânimo de Tobias e Sambalate e concordou com aquelas palavras, para nos mostrar que nós também precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento, para não anuirmos tais palavras, não confiarmos em nós, mas podermos expressar nessa hora, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Segundo os estudiosos da Bíblia, nós temos 366 vezes na Bíblia, não temas. E se alguém tiver dúvida de que tem 366, eu nunca contei, mas os estudiosos dizem isso, mas um estudioso falou em um dos seus livros, é para nos lembrar que durante os 365 dias de um ano, e até do ano bissexto, mais um dia, o Senhor diz para mim e para você, não temas, eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu cinjo os teus lombos, eu vou te dar forças. E quem sabe hoje à noite aqui, você que chegou desanimado, abatido, querendo entregar tudo na empresa, no trabalho, no ministério, na sua casa, em alguma área da sua vida, o Senhor está dizendo, eu te fortaleço, eu te encorajo, eu te animo, eu te dou ânimo, eu vou à tua frente, eu vou pelejar por você. Não vá concordar com essas palavras, meu querido, não deixe. Além disso, nós vamos encontrar na história de Israel, que foi o desânimo que impediu aquela geração que saiu com Moisés de entrar na terra prometida. Em Números capítulo 13, verso 31, eu estou aqui trazendo até hoje, eu não vou mostrar, porque não é lugar para isso. Mas eu tenho nos meus 2 pés as minhas unhas estouradas, sangue saiu, porque eu subi o Monte Sinai. Estava muito cansado e eu fui com um tênis novo. Tínhamos acabado de vir de um dia de viagem muito puxado e naquela noite mesmo nós iríamos subir. E o guia até falou, deu uma palavra, não de desânimo, mostrando que alguns que tinham problemas de saúde, problemas de coluna, não subissem, porque não conseguiriam descer, porque a descida é muito mais grave, porque o terreno lá é muito íngreme. Os degraus de uma pedra para outra, você tinha que fazer literalmente isso para descer de um degrau e até subir de um degrau para o outro, porque não é degrau construído por homens. São pedras tiradas daquela mesma região e colocadas, sobrepostas umas às outras. E quando eu estava no meio do caminho com um tênis, que a minha cabeça foi comprar um tênis número 40, é o número do meu pé. E a minha esposa disse, era para ser 41. Um número a mais. Ou então um tênis bem usado. Ah, meus irmãos, na subida, a unha começou a apertar. E machucava de todos os lados. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou conseguir chegar lá com esse tênis? Mas não falei nada para o Fernando, que estava do meu lado. Eu disse, mas você vai subir, Fernando. Nem que a vaca tussa, você vai subir. Você vai chegar lá em cima, nesse monte. E para descer eu achei, bem, agora vai ser melhor. Pelo contrário. Própria gravidade, mais de 2.000 metros de altura, descendo. E ali com aquele terreno íngreme, a sorte que um pastor que mora nos Estados Unidos, pastor Vanderlei, me deu uma bengala de presente, que era dele para subir, mas ele não subiu e me deu de presente aquela bengala. E quando eu descia, e fazia isso, porque a própria descida forçava mais o tênis na minha unha. E quando eu cheguei no hotel, e até agora as 2 unhas estão escuras, cheias de sangue, arriscado até hoje, espero que não aconteça, orem pelas minhas unhas, para que elas não caiam por causa de fungo. Terrível, mas a culpa foi minha. E além disso eu disse, não, mas eu não quero saber, eu vou subir e eu vou descer. Confesso que teve uma hora na descida que eu pensei, meu Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Eu estou pensando em tirar esse tênis, jogar esse tênis no ar, deixar para ir para os beduínos, dar para o teu filho, para os beduínos. Mas quando eu olhei, eu digo, vai ser pior, porque eu vou cortar o pé todo, vai chegar lá todo ensanguentado de tantas pedras pontiagudas.
eu desisto. Mas eu confesso, teve uma hora que eu parei e eu ando muito. Quem me conhece sabe que eu ando muito rápido. Quando eu olhei a Olga e o Ricardo e não sei quem mais estava à frente, a Andréia, os três na frente. E eu digo, meu Deus, eu estou muito devagar, o que é isso? Os três lá na frente e eu aqui 1,5 km após eles. Porque eu estava muito cansado, não cansado, o pé doendo, mas doía muito, meus amados, muito. E eu não dimensionei que havia saído muito sangue dentro das unhas. Isso mostra a importância de nós não desanimarmos. Além disso, o calor já de manhã cedo, o sol incidindo em nossas frontes, 6:30 da manhã, um sol escaldante em cima de nós. Mas eu não desisti e nem joguei o tênis. Mas tive que dar o tênis para passar para o meu parente próximo, porque o tênis não tinha mais o que fazer, de tão apertado, não tem como. Né? E eu aprendi uma lição, mas nunca vou comprar tênis com um número no pé, um número a mais. Fica a dica para você, tá bom? Mas eu quero dizer, o que é que os espias fizeram com Israel lá em Números 13? Eles desanimaram e disseram que os gigantes da terra eram mais fortes do que eles. E aqueles 10 espias desencorajaram os filhos de Israel, que está lá em Números 32, verso 9. E nós vamos encontrar essa palavra lá em Neemias 2,19. Volta comigo para Neemias. Alguns deles vão dizer, nós não somos capazes. Nós não somos capazes. E a Bíblia diz que Neemias se levantou para dizer, eia, vinde, vamos restaurar os muros. Vamos fazer a obra do Senhor. Neemias capítulo 2, verso 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O imperador daquela época? Eles tentaram de todas as formas de desanimar o povo de Israel. E voltando para o mesmo capítulo, no verso 20, vamos ler. Então lhes respondi, vamos dizer juntos? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O quarto e último desígnio de Satanás foi o medo. Os judeus que viviam ali naquelas vilas foram tomados pelo medo. Quero convidar você a ler comigo lá em Neemias 3:2. Aliás, Neemias 3:2 não. Neemias 4, perdoe-me, verso de número 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. 4, verso 8 e verso 9. Além disso, no capítulo 6, como nós já havíamos lido, eles vão trazer várias estratégias que vão gerar medo sobre Israel. E diz o texto no capítulo 6, verso de número. Vou buscar aqui o momento que ele pede para Neemias se trancar. Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, 2 pontos, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. E ele vai dizer no versículo 14 que foi uma estratégia para atemorizá-lo. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que o quê? Que procuraram atemorizar-me.
Eu quero terminar lendo uma frase de um pensador, de um comentarista da Bíblia que trouxe acerca de um discurso de um presidente dos Estados Unidos. Em seu primeiro discurso de posse, no dia 4 de março de 1933, o presidente Franklin Roosevelt disse a uma nação assolada pela grande crise e a depressão econômica. Abre aspas. Disse Franklin Roosevelt, na grande crise da Bolsa de Valores de 29, a única coisa que temos a temer é o próprio medo. Fecha aspas. É possível que ele tenha tomado essa ideia emprestada de Henry David Thoreau, o naturalista norte-americano que escreveu em seu diário no dia 7 de setembro de 1851, abre aspas, não há coisa alguma que se deva temer tanto quanto o medo. Fecha aspas. E perguntaram a ele, por quê? Por que nós temos que temer o medo? Porque além do medo nos paralisar, o medo é contagioso e paralisa outros. O medo e a fé não podem conviver no mesmo coração. E até Jesus disse aos discípulos, por que sois tímidos, homens de pequena fé? As pessoas amedrontadas, disse esse pensador, desanimam aos outros e contribuem para a derrota. O que é que Neemias fez com toda essa estratégia? Vamos ler no capítulo 3, verso 28, e encerramos com esse versículo. 3, 28. Aliás, acho que eu estou falando aqui o texto, eu falei 3, 28, né? Acho que estou achando que é 6, deixa eu ver se é o 6, não. Ou é o 4, 28, não tem. Onde foi? Ok, não, é isso mesmo, 3, 28 ao 30. Vamos ficar em pé e vamos ler. E aí ele vai mostrar algo muito importante. Cada um de frente da sua casa e para cima da porta dos cavalos. Repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Verso 29. E depois dele reparou Zadok, filho de Imer, de frente de sua casa. Perceba a expressão várias vezes, de frente da sua casa. E depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de quê? Da sua morada. Ou seja, de frente para a sua casa. É o seu lugar também de vigilância, de cuidado, de zelo, para que o medo não nos assole. E além disso, Neemias, nós já tínhamos falado, não precisa você abrir, lá no capítulo 4, verso 17, que com uma mão eles faziam a obra e com a outra mão seguravam a arma. Deus não está dizendo que você vai segurar uma arma. Deus está dizendo que a arma já está na sua mão, na mão da Regina, a palavra de Deus. Pegue a sua arma, é a palavra da fé que pregamos e que cremos. Que na hora da grande tática do inimigo, não precisa abrir a Bíblia para o inimigo. Eu já vi um pastor em Campinas que pegou a Bíblia pesada, sentou na cabeça do endemoniado e quase que o coitado morreu. Mas não é a palavra escrita, a Bíblia em mãos, é a palavra viva que já foi crida e guardada em nosso coração. É essa palavra da fé, como diz Paulo em Romanos 10, que pregamos. Se com a tua boca tu falas aquilo que o teu coração crer, você já tem a vitória do Senhor sobre a sua vida. Essa é a palavra da fé que pregamos. E lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz que nós temos em uma mão o escudo, uma arma de defesa, e na outra mão, uma arma de ataque, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Vamos orar a palavra, vamos usar a palavra para repreender o medo. E eu convido você aqui, enquanto o pastor Nário chega ao teclado, quem sabe, guarda a sua Bíblia, você tem sido tomado pelo medo. Não me interessa saber detalhes se você está tomando remédios. Eu não tenho nada contra remédios. Quando há necessidade de tomar remédios, eu tomo.
Mas eu não quero ser viciado em remédios tarja preta para resolver problemas que a palavra de Deus pode me ajudar a resolver. Tenho visto muitas pessoas, inclusive crianças, jovens e adultos, tomados pelo pânico, tomados pelo medo. Domingo passado eu pedi oração por mim, eu estou pedindo oração por mim, não por uma fraqueza minha. Mas eu tenho tentado ajudar uma família que tem pedido, uma pessoa, um homem, tem pedido para morrer. Minha esposa tem testemunhado, todos os dias, essa pessoa tentando buscar na morte a solução. E tem sido difícil porque não há palavra minha que por mais que eu fale, convença. Só Deus pode fazer a obra. E são pessoas que cresceram na igreja, conhecem a palavra. E eu não estou aqui questionando, julgando, pelo contrário, eu entendo que é uma batalha tão grande, que só Deus pode nos dar recursos para vencermos essa tentativa de buscar a morte. Amém? Então, quando lembrarem do pastor, orem por mim. E lembrem-se dessa pessoa, não quero citar nome, não precisa, mas que Deus ouça a sua oração e que Deus nos dê a vitória. Se você quiser sair do seu lugar, quiser chegar aqui, nós queremos ungir a sua mente para que o medo e o pânico saia da sua vida. Vou pedir à minha esposa, aqui na bolsa nós temos o óleo do lado de fora. Na bolsa nós temos um óleo e eu quero orar por você. E os pastores vão chegar aqui para orar. Saia do seu lugar, não tenha vergonha, não tenha vergonha. O medo tem vindo, o pânico tem vindo, a paralisia tem vindo. Não tenha vergonha. Pastor Felipe, pastora Vânia, pastor Aníbal, pastor Adair, por favor, vem orar. Pastor Amabe, vamos orar. Nós temos mais pastores do que irmãos, é isso? Então todo mundo está ungido, glória a Deus. Mas nós vamos orar pela sua mente. Não tenha vergonha, venha. Tem inimigos colocando coisas na sua mente de que você não vai conseguir, de que não vai dar certo. Por isso unja, vamos ungir aqui as mentes, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ungir hoje à noite as mentes aqui presentes. Nós ungimos e repreendemos o espírito de medo, de pânico, de paralisia, de palavras negativas, de derrota, de fracasso, de que não vai dar certo. Repreendemos esse espírito de pânico, desse espírito que tem vindo assolar planos pessoais, a gravidez, o filho, a filha, uma criança que está sendo gerada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos colocar diante de Ti, no nome de Jesus, a vida da Gabi, Senhor, pode orar por ela. Nós oramos e abençoamos e repreendemos o medo, o pânico, a angústia, a depressão, a tristeza. O Senhor já a fez forte, Gabi. O seu nome significa mensageira de Deus. Mensageira. Lembra dos dons que Deus tem te dado. Lembra de todos os ensinamentos que foram dados a tantos jovens e adultos ali na igreja do Nazareno, através de Libras. Através de Libras, que o Senhor continue te usando, te fortalecendo. Que Deus abençoe sua mente, sua saúde, seu coração. Em nome de Jesus, que de todo aquele quarto da sua cama, o medo, a angústia, seja dissipada no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, nós entregamos a vida deste casal, nós entregamos a vida da irmã Cidinha, nós entregamos a vida do Paulo, primo da irmã Zezé, onde ele estiver, nós colocamos a vida da Renata, nós colocamos a vida, ó Deus, da tua serva, nós colocamos no teu altar, em nome de Jesus, da Gisele e da sua família, Senhor. Repreende o desânimo. Repreende o desânimo na vida da Graça. Repreende o desânimo no meio das equipes de trabalho, nas empresas, nas escolas, nas universidades, nos nossos filhos, nos jovens, nos adolescentes, dizendo que não vão conseguir, que não vai dar certo. Nós repreendemos esse espírito de pessimismo na nossa cabeça, na nossa vida, esse espírito de fracasso contínuo. Em nome de Jesus,
essas cadeias que estão na nossa mente, no nosso corpo, sejam quebradas hoje à noite. Sejam quebradas hoje à noite essas cadeias, essas paralisias, em nome de Jesus. Esses cordões, essas amarras sejam quebradas. Assim como Judá tinha promessa de que seria leão, ousado, e Judá anuiu as palavras. Nós te pedimos perdão, Senhor, hoje à noite, por termos concordado com as palavras do inimigo. Nós rejeitamos estas palavras. Nós rejeitamos estas palavras de derrota, de fracasso. No nome de Jesus, que o Senhor nos leve em paz. Que o amor de Deus, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, permaneçam sobre todos, agora e sempre, no nome de Jesus.